Glória. Estamos ao vivo agora também. Graças e paz, amém? Amém. Glória a Jesus. Como combinamos, não pudemos vir segunda-feira e transferimos para hoje, quinta-feira, né? Dia 20. E hoje nós vamos entrar em umas questões muito fortes, porém importantes e essenciais, que é qualificações do diácono, tá bom? Qualidades ou qualificações dos diáconos. Amém? Curso de Diaconia Resgate. Então essa aula de hoje, ela equivale, na verdade, equivale à aula 4. Ela é equivalente à aula 4, tá bom? Glória. Apostila na mão. Abra melhor. Vamos ler na Bíblia. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Primeira carta do apóstolo Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Do versículo 8 ao 13. Primeira Timóteo 3, do 8 ao 13. Eu não sei como vai ficar o som, né? A essa distância. Não sei como vai ficar o som. Oi? Mas vamos, se não der certo, a gente deleta. Quem achou? Primeira Timóteo 3, a partir do verso 8, diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Glória. Então aqui nós vamos ver algumas qualificações do diácono. Amém? E se você ler desde o versículo 1, você vai perceber que se equipara a exigência das qualificações dos diáconos se equiparam à do pastor. Amém? A do presbítero. Glória. Amém, irmãos? Amém. Porque, veja só, quem crê que todos nós somos servos, igualmente servos, somos servos. Amém. Todos nós somos servos. Sim. O padrão, presta atenção, o padrão de servo deve ser o mesmo. Amém? Amém. Você deve ser tão servo quanto o pastor, e o pastor deve ser tão servo quanto você. Servo. O que eu não posso, você também não pode. O que você não pode, eu também não posso. O que é pecado para mim é pecado para você. O que é pecado para você é pecado para mim. Sim ou não? Sim. Então, não é de se admirar, de se espantar, que a exigência das qualidades de um diácono sejam semelhantes ou iguais à do pastor. Amém? Amém.
Porque pecar é proibido para todos. Glória. Amém? Amém. Vamos lá. O diácono, aqui. E as qualificações, né? Aqui. Fé. Fé. 1 Timóteo 3,9. Deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Não necessariamente ser apto para o ensino, mas deve entender e sustentar sua fé e a doutrina. Amém? Glória. A palavra de Deus tem promessa para os diáconos, nós vamos ver lá na frente, que aqueles que servirem bem, eles vão crescer na fé. Eles vão progredir na fé. Amém? Então, os diáconos, eles precisam ser, na igreja, homens de fé, exemplos de fé. Amém? Lembra que o diácono, ele é um obreiro, ele é um auxiliar do pastor. E a igreja está de olho nele, ou se espelha nele, ou confia nele, entre aspas. Não é? Então, a igreja, ela vai esperar do diácono, né, um padrão de conduta, um padrão de obediência, um padrão de fidelidade, amém? Amém. E também um padrão de fé. Logo, você precisa ter uma palavra de fé, de ânimo, amém? De consolação. Não é necessário ao diácono ter o dom da palavra. Amém? Porque o seu ministério não é da palavra. Mas aquele que tem fé tem sempre uma palavra de ânimo, né? Uma boa palavra para dar, para socorrer alguém. O diácono, nós vamos ver, ele, por exemplo, ele pode ter dons de socorro, por exemplo. Dons de socorro, de ajudar alguém, de socorrer alguém. E muitas vezes esse socorro, ele pode ser espiritual. E você precisa ir lá, né, com uma boa palavra, mas palavra de fé. Deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Amém? Não tem nada melhor do que a consciência limpa, né, irmãos? É o melhor travesseiro, é a consciência limpa. Aí veja, não necessariamente ele precisa ser apto ao ensino, mas deve entender, compreender a palavra da salvação, compreender os mandamentos do Senhor, compreender a vontade de Deus. Amém? Para ter como socorrer, como ajudar o irmão numa situação, numa necessidade. Amém? Por exemplo, visitar um enfermo. Você não pode fazer a visita ao enfermo e dar qualquer palavra e falar qualquer coisa. A responsabilidade é muito grande. Nem podemos brincar com o sentimento, nem com a fé de ninguém. Lembre que cada um tem a sua fé e a sua porção de fé. Amém? Eu não posso exigir que Edivan tenha a mesma fé que eu tenha. Amém? Eu não posso exigir. E a pessoa que está enferma, ela está ali em aflição, né? Vários questionamentos estão na mente dela. Eu não posso falar o que Deus não me mandou falar. E nem posso orar com emoção. Porque, por exemplo,
Claro que a nossa vontade é que o enfermo seja curado, sim ou não? Sim. Essa não é a nossa vontade? Mas aí o camarada ele está desenganado pelos médicos. Está com um câncer. Eu só posso fazer a oração que Deus mandar fazer. Que Deus permitiu fazer. Eu não posso ir na emoção, olha só, na emoção eu estou dizendo. Amém? No desejo do meu coração. Deus, daqui a 3 dias vai te levantar daí, mas é porque essa é a minha vontade. Que acontece isso. Acontece isso, sim ou não? Sim. Esse é o meu desejo, mas Deus não falou isso. Aí eu vou encher o doente de uma falsa esperança. E aí eu vou estar pecando. Sim ou não? Eu vou agravar a situação dele. Então há uma responsabilidade. Você não pode chegar na casa de ninguém, eu falei de hospital, pode ser uma visitação no lar. E falar de repente o que quer falar. O que acha. Amém? Então nós temos responsabilidade. Então nós não podemos fugir à palavra. E nós temos que nos limitar à palavra. Não podemos ultrapassar o que está escrito. Algo sobrenatural, algo de revelação, algo de profecia, tem que ser dentro do Espírito Santo. Amém? Guiado pelo Espírito Santo, na vontade de Deus. Amém? Não se precipite e não faça nada de você mesmo. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Sim ou não? Sim. Pronto. Então, confia no Senhor. Então, a fé, aquela que vem, que é gerada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Viu, irmãos? Eu me lembrei aqui, rapidinho, essa questão de fé que eu estou falando, eu me lembrei, foi uma história, dizem que foi real. Foi 2 rapazes morreram afogados lá na Coreia do Sul, igreja lá na Coreia do Sul. Então teve uma enchente do rio lá, e eles disseram que ia atravessar o rio. Aí disseram, não faça isso não. Eu disse, eu vou, porque o pastor disse que Pedro andou por cima das águas. O pastor disse que Pedro andou por cima das águas, a gente pode também, vamos, mas morrer os 2 afogados, olha aí. E aí chegou os repórteres, foram lá até a igreja do pastor e foram questionar o pastor, ei, 2 ovelhas suas morreram afogadas por causa do que você ensinou aqui, por causa do que você falou aqui. Olha só. Vê a situação. Eles confiaram na palavra que você pregou. Aí o pastor disse, não, eu ensinei, eu li que Pedro, amém? Ele disse, Senhor, se é tu que eu vou até ti, Jesus disse, venha. Aí ele disse, Jesus chamou Pedro, Jesus não chamou os 2? Jesus mandou Pedro vir. Jesus não mandou eles ir ali não. Irmão? Então, a experiência, olha, a experiência é pessoal. Eu fui curado sobrenaturalmente no leito do hospital. Aí, Deus vai curar todo mundo? E é todo mundo que Deus cura? Está escrito que no dia que Deus fez o milagre do azeite da viúva, a fome estava sobre toda a terra e tinha muitas viúvas passando necessidade, mas só aquela recebeu o milagre. Aleluia, glória. Você está entendendo? Amém. No hospital, vou dar um exemplo. No hospital, tem muitos enfermos, sim ou não? Sim. Aí tem gente, eu vejo aí até no Facebook, a gente está transmitindo ao vivo, eu não sei como está o som, mas eu vejo até no Facebook, as pessoas dizendo assim, ei, crente, vem orar aqui para Deus curar aqui no hospital. Deus cura quem Ele quer. Aleluia. E na hora que Ele quer. Pensa que Deus vai curar ali todo mundo? Vai não. Mas Ele cura. Aí você diz, por que Ele não cura todo mundo? Porque Ele é soberano, Ele cura quem Ele quer. Aí, às vezes, o nosso desejo é que nós cure todo mundo ali. Ele não vai curar todo mundo ali. Mas se Ele tiver um propósito na vida de alguém e Ele quiser usar você, Ele vai usar você para curar alguém. Mas aí é um ato soberano dele. É
um ato soberano dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, veja só, quando a gente fala que o diácono precisa ter fé, não pode ser uma fé menina, uma fé criança. Entendeu? Tem que ser uma fé madura. Uma fé madura. Não pode, a gente não pode brincar de fé. Eu lembro quando eu era novo decidido, aí eu lendo a Bíblia, né? Aí eu li que Jesus disse para a figueira, né? Que não haja mais fruta em ti, aí a figueira secou. Aí tinha um pezinho de planta no meu quintal, eu estendi a mão e disse, seque também. Eu menino, novo decidido, eu seque também. Eu creio, seque também. Aí ficou a esperança cá. É criança. Amém? Amém. Então ali eu era menininho em Cristo, recém-nascido, conhecendo a palavra. Amém? Então nós temos que ter maturidade e responsabilidade na obra. Amém? 1 Timóteo 3,12, relações familiares. Olha, as mesmas expectativas que o presbítero deve satisfazer. Deve ser esposo de uma só mulher, governar bem os filhos. Isso gera confiança na igreja, uma vez que o diácono cuida das coisas da igreja. Amém? Amém. O que Paulo coloca é que se você não cuidar bem da sua casa, como é que tu vai cuidar da casa de Deus? É isso que é colocado. Amém? Minha mãe dizia que exemplo para ser bom começa de casa. Eita, forte, né? Olha, os antigos têm umas coisas que valem, viu, irmão? Os antigos têm umas coisas que valem, né? Com certeza. Algumas você pode peneirar, mas tem umas coisas que valem. Então, justiça para ser boa, começa em casa. Justiça para ser boa, começa em casa. Então, o exemplo que você deve ser na igreja, começa em casa. Eita, Jesus. Amém? Amém. As mesmas expectativas que o presbítero deve satisfazer. Deve ser esposo de uma só mulher, governar bem os filhos. Amém? Olha, existe pastores solteiros, existe diáconos solteiros. Existe? Existe, viu, irmãos? Só que eu falo com a minha experiência de... Vou fazer 19 anos de ministério. Eu nunca dei muita sorte não, viu? Em me levantar ou aceitar. Já aconteceu nessa jornada minha. Solteiro. Que é complicado. Veja só, irmãos. Quem faz a obra de Deus é atacado. Você acha que não? Sim. Nós que fazemos a obra de Deus, nós somos bombardeados. O inimigo, ele visa o líder. Se ele derrubar o líder, ele derruba muita gente, sim ou não? Sim. Não é? Então a pessoa só em ser colocada numa posição Glória a Deus. de responsabilidade para fazer a obra, ai, por isso que eu vejo o Espírito Santo chegando assim. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Tem que revestir os lombos, viu? Oh, glória a Deus. É verdade. Então é atacado. Então às vezes não é nada, às vezes a pessoa é uma bênção, Mas se eu botar ela ali, ela não vai suportar. Não fica aí, que se tu vir pra cá, tu não vai aguentar o fogo não. Oh, glória. É ataque, irmão, sim ou não? Glória a Deus. E às vezes a pessoa não está preparada ainda para suportar e para lutar aquele nível de batalha. É uma bênção. Mas se você botar, entendeu? Às vezes a gente se engana, a pessoa vai, ela vai. Quando bota na primeira luta ferrenha, ela está para trás. Quer sair do lugar, quer sair da posição, sim ou não? Sim. Às vezes ela quer sair da igreja. Porque não aguenta. E o inimigo, ele não brinca, não. Ele veio roubar, matar e destruir. Então, veja só, as brechas, meu Deus, é forte, começa a ser fechada em casa.
As brechas começam a ser fechadas na família. Glória a Deus. A tua vida de... A gente falou uma coisa aqui interessante em uma das aulas. Foi logo na primeira ou segunda aula. Amém? O alcance da diaconia. E nós dizíamos que a diaconia, ela não se limita apenas na igreja, no templo. Lembra que eu falei isso? Sim. O exercício da diaconia não se limita ao templo, à igreja. Tem a sua ação na comunidade, no bairro, na sociedade, onde a igreja está. Sim ou não? Sim. Então, se a gente fazer a pergunta, vem cá, tu só é crente na igreja? Não. Tem gente que é. Mas não é para ser. Tem que ser crente em casa, no trabalho, na escola, onde for, onde estiver, tem que ser crente, sim ou não? Sim. Ou nasceu de novo ou não nasceu. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É só luz quando está dentro da igreja? Não. É só sal quando está dentro da igreja? Não. Aí entenda, e isso é para todos os crentes, sim ou não? Sim. Se o diácono, ele é um auxiliar do pastor, ele é alguém que ajuda a cuidar da igreja, então o seu ministério se estende lá fora sim. Aleluia. Se estende lá fora sim. Glória. Agora tem crente que não quer, que não gosta. Sim ou não? Sim. Ei, ó, a gente não está na igreja não. Mas deixou de ser crente? Não. Verdade. Você está entendendo? Amém. Então, o testemunho, ele é muito importante. O testemunho. Amém? Aleluia. Amém. Nós vimos no texto de Timóteo que deve primeiro ser experimentado, ser provado. Ele precisa ser testado. O pastor, ele, não é que ele não pode, ele deve testar o obreiro. Olha, irmão, eu já uma vez eu lembro, meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa gráfica. Amém? Amém. E de repente o patrão que estava lá, o patrão ficava no caixa. E eu tinha várias copiadoras assim, que eu ficava atendendo os clientes, né? E fazendo as cópias. Amém? E aí eu estava lá, eu estava na experiência, primeiro emprego, ver, na experiência. Faculdade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. E aí eu estava ali na experiência, trabalhando na copiadora, daqui a pouco o patrão disse, Tom, vem cá, eu vou ter que ir aí. Por favor, fica aqui no caixa, aqui recebendo. Aí eu mando ouvir mais experiente, não, eu quero você. Eu senti confiança em você, vem cá, fica aqui. E eu fiquei. Aí alguns correram para mim e disseram, ó, vigia que tu está sendo testado, viu? E eu bobinho, né? E aí ele deixou mesmo o dinheiro soprando de bobeira, assim, ó. O que era isso? No mundo, presta atenção. E aqui nós lemos que o diácono, ele precisa ser testado. Em algumas situações. Amém? Amém. E aí, irmãos, uma das principais é fidelidade. Lealdade. Hein? Ter a sua lealdade testada. Você ser leal. Você ser fiel. Amém? Amém. Olha aí. Eu fazer o serviço lá no Glória a prédio. Deus. Glória a Deus. Aí o homem, olha, a porta está aberta, pode fazer o serviço, eu vou para a praia, tomar um, vai embora. Ele foi, voltou, e a porta ficou aberta lá. Não tem ninguém de casa, só eu. Meu mundo de joia, tudo assim, para testar a pessoa. Rapaz, Uma câmera escondida tinha, né? um velho, de 70 anos. As câmerazinhas lá. Chegou, 12h30 chegou. 12h30 chegou, e aí terminou, eu terminei. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que a nossa lealdade, a nossa fidelidade, não pode ser apenas na frente do pastor. Ei, tem gente que é fiel, que é leal na frente do pastor, na igreja, mas em casa, e no trabalho, e na rua. Pergunta ao seu irmão assim,
Tem certeza que você quer ser um obreiro na obra? Tem certeza que você quer ser um obreiro na obra? Diga assim, é necessário fidelidade. É necessário E lealdade. Aleluia. Aí, irmãos, veja só. A coisa simplifica se você entender uma coisa. Começa a ser leal e fiel consigo mesmo. Não engane a você mesmo. A Deus você sabe que ninguém engana. Aleluia. Não comece não enganando a você mesmo. Glória a Jesus. Amém? Amém. Amém. É. Mas o obreiro, presta atenção, pode ser sim provado, pode sim testado. Alguém lembra que o mundo está de olho em nós, o mundo está de olho em você. Amém? Glória. Ô pastor, Oi. só podendo ser crente, um dia eu fui num lugar comprar um álbum. Alguém me deu dinheiro passando. O troco, passando. Não foi isso aqui, foi tanto. Eu disse, mas eu senti que fez para me provar. Entendeu, pastor? Para depois gritar assim, que crente é essa senhora? Então, eu já fui comerciante, né? Eu já fui comerciante. Uma coisa assim bonita de ver, e eu já vi, já fizeram isso comigo. Eu já passei troco errado, e alguém dizia assim para mim, olha, eu só quero o que é meu. Isso aqui não é meu não, isso é meu a mais. Eu olhei assim e disse, muito obrigado. Não é não? Eu só quero o que é meu. Né? Vamos lá. Aí veja, fé, relações familiares. Amém? Aí a gente faltou aqui abordar o seguinte, por quê? Irmãos, você vai refletir na igreja o que você é em casa. Você vai refletir na igreja. Você pode tentar camuflar, esconder uma situação, mas não consegue fazer isso sempre, nem por muito tempo. Tem uma hora que você vai expressar ou vai espelhar aquilo que verdadeiramente você é ou vive na sua casa. O problema é quando alguém quer descontar no outro o que sofreu, o que passou, ou o que está passando. Então ninguém, olha aqui, parece que eu já disse isso, mas vale a pena repetir. Amém? Veja só, o desafio é você viver, ser crente onde você estiver. Amém? Mas ainda assim, tem outro desafio e outro cuidado. É separar a sua vida pessoal e familiar da igreja. Porque tem gente que vai refletir o que está sofrendo em casa, vai refletir na igreja. E o teu irmão na igreja não tem nada a ver com o teu problema lá dentro da tua casa, não. Amém? Amém. Quem trabalha não tem que separar a vida profissional. Quem trabalha no mundo secular não tem que separar a vida profissional da sua vida familiar. Sim. Sim ou não? Sim. Porque senão vai dar problema no trabalho e você vai perder o emprego, não é assim? Você vai ser demitido. Se você permitir que os teus problemas particulares afetem a tua vida profissional, você poderá ser demitido, sim ou não? Sim. Tem que separar as coisas, então preste atenção. Crente, fiel e leal, você tem que ser onde você estiver. Mas ao mesmo tempo, olha só, você não pode trazer o teu problema de casa para a igreja no sentido de dar problema, ou de jogar nos outros, ou de jogar em alguém. Amém? De descontar em alguém, de descarregar em alguém. Não. Aí você tem que separar. Você tem que separar. Amém? Amém. Glória. Esse é um cuidado que é necessário ter. Agora, Deus está vendo que você está com problema em casa, mas está sendo fiel a Ele, não está deixando de adorar, não está deixando de servir,
não está deixando de fazer a vontade dele, presta atenção, Deus ele vai te honrar. Amém. Glória a Deus. Deus ele vai cuidar do que é teu. Ele vai cuidar dos teus. Amém? Agora devemos ter esse cuidado de não trazer o nosso problema e jogar num grupo, jogar no ministério, o nosso problema lá. Amém? No máximo é peça oração. Orei por mim, estou precisando de oração. Tem um irmão de mais experiência ou de maior confiança, não é pecado compartilhar a sua necessidade com os santos. Não é. Agora cuidado, veja com quem você compartilha. Veja com quem você fala. Outra coisa, falando dos diáconos, um novo decidido pode olhar para você e porque você é um diácono, confiar em você. Você está entendendo? E aí você tem que agir com muita responsabilidade. Amém? Com muita responsabilidade, porque ele está confiando em você. E aí você precisa orar por ele e orientá-lo dentro da palavra da vontade de Deus, dentro da experiência que você tem. Amém? Com sinceridade e verdade. Reputação. Atos 6:3. Conhecido como alguém cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É o exemplo. Reputação. Amém? Reputação não é quem você é para você. Não é quem você é para você. Amém? Mas quem você é para a sociedade. O que dizem de você. E aí a gente teve uma preliminar sobre isso no tópico anterior. Não foi? Então veja só. Aí tem duas situações, viu, irmãos? Quem faz a obra do Senhor com fidelidade, com verdade, ele pode ser perseguido, ele pode ser caluniado, ele pode ser injuriado só por estar fazendo a vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Essa é uma situação. Outra situação é se alguém se levantar contra você por causa do teu pecado. Aí é diferente. Uma coisa é falar de mim porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Uma coisa é eu incomodar as trevas, amém? Por ser verdadeiro, por ser honesto, por ser sincero. Isso é uma coisa. Outra coisa, amém? É você dar lugar para alguém falar de você o que realmente é. Não, fez, falou, e aí? Então, isso aí é que vai dizer respeito à sua reputação. Amém? Amém. Então, no que depender de vós, olha só, Paulo ele exorta a gente fazer calar os nossos opositores com o nosso bom procedimento em Cristo. Quer dizer, o seu bom procedimento em Cristo, ele é poderoso para fazer emudecer os seus acusadores. Amém? O leão pode até rugir. Glória a Deus. Entendeu? Mas ele não pode lhe comer, porque você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Porque você tem vida com Deus, ele não pode fazer o que quiser com você. Amém? Então, quem tem testemunho, quem tem vida, o leão, ele vai morrer de fome. É fechar a boca dos leões com a sua vida com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Porque os leões não puderam devorar Daniel. Caluniaram Daniel. Se levantaram contra Daniel. Mas os leões não puderam comer Daniel. Por quê? Porque ele tinha vida com Deus, sim. Ele tinha vida com Deus. O que levantaram contra ele era calúnia, era mentira. Então, se você sabe qual é o seu procedimento com Cristo, também não se aperreie com o que falam de você, com o que dizem de você. Você não sabe qual é a sua vida com Deus? Amém. Não sabe? Então, se você, olha só,
está em sinceridade, está em verdade, está em honestidade diante do seu Deus, Aleluia, Jesus. o que a calúnia não pode abalar a tua vida, não. Aleluia. Sim, eu estou em honestidade, estou em sinceridade, em verdade. Então não se preocupe com o que acham, com o que falam. Você e Deus sabem que você está bem com Ele. Amém? Então você tem que se guardar diante de Deus, em primeiro lugar. Amém? Então, atentando para isso. Como disse Pedro, né? Não sofra você por conta dos seus pecados. Mas se você sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Amém? Amém. Questão de gênero. 1 Timóteo 3,11. Diz assim, está aqui escrito na apostila, eu vou ler na apostila, para a gente ganhar tempo. Vamos tentar avançar aí hoje. Eu estou sem relógio aqui, você me ajuda aqui. Mas vai render. Vamos lá. As mulheres são elegíveis para esse ofício. Elas devem ter qualificações inerentes. Não devem ser maledicentes, porque boa parte do seu serviço inclui visitação. Vamos ler o texto, eu vou ter que ler o texto. Vamos lá. Está vendo aí a visitação no serviço da diaconisa? Está vendo aí? Olha aí. 1 Timóteo 3. Ó, o verso 11, né? Diz assim: da mesma sorte, nota que aqui ele fala as esposas. Tem tradução que diz as mulheres. E aí é por causa do seguinte, é porque o original tanto pode se referir a mulheres, mas pode se referir a mulheres esposas. Amém? Amém. E aí é uma questão interessante que eu preciso abordar aqui com vocês. Veja só. Eu sou pastor. Não necessariamente a esposa do pastor tem que ser pastora ou é pastora. Não. Mas a gente tem um costume de assim tratar, de assim chamar, ou de assim até exigir que seja. Mas não. A chamada, irmãos, a chamada, ela é individual. Como a unção também. Amém? Então, não necessariamente é. Então, diácono, não necessariamente a sua esposa tem que ser diaconisa ou será diaconisa. Ou vice-versa, diaconisa, não necessariamente o seu esposo tem que ser um diácono. Glória a Deus. Amém? Então, quanto à tradução, eu fico com o entendimento de que há diaconisa e há diáconos. E não apenas porque a esposa de diácono é diaconisa. Amém? Porque não necessariamente deve ser, ou será. Tá bom? Agora, falando das diaconisas, das mulheres que estão na obra, com responsabilidade na obra, como oficiais da obra, como obreiras, amém? Veja que sejam honestas e sejam não maldizentes. O que é maldizente? Alguém que tem alguma tradução diferente? 1 Timóteo 3,11. A minha diz, Diz a aí. minha diz, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras. Caluniadores, maldizente, está dentro aí do mesmo formato, né? Quem calunia está maldizendo, né? Alguém tem outra tradução diferente? Deixa eu falar aqui o que é maldizente. Você sabe o que é a pessoa maldizente? Ser maldizente, lá em Provérbios, é um dos pecados que Deus abomina, viu? Deus abomina o maldizente. O que é o maldizente?
É maldizente, ó, está dizendo, olha, o nome está dizendo, maldizente, é que fala mal. Presta atenção, tem pessoas que ela tem uma inclinação, uma tendência a falar mal de tudo. Nada presta. Tudo é ruim, tudo está errado. Às vezes não é tudo, às vezes é todo mundo. Porque tem quem se concentre nas coisas e tem ainda quem se concentre nas pessoas. É o maldizente. Tudo fala mal. Geralmente o maldizente, ele fala muito, fala demais. Geralmente o maldizente, ele é também fofoqueiro. Amém? Vive arrumando coisa para estar falando. Então, muito cuidado. Viu, irmãos? Olha só, muito cuidado. Presta atenção. Às vezes, pode acontecer. Olha o exemplo que eu vou dar. Às vezes, você viu mesmo. Você viu. Às vezes, você testemunhou que aconteceu aquilo, que fez aquilo, que falou aquilo, você viu ou você ouviu. Um exemplo. Aí, por que você viu, por que você ouviu, ou por que você soube? Você tem que sair falando? Porque, presta atenção. Você pode até estar falando uma verdade, mas atitude como essa tende a te queimar a pessoa. Você vai falar dele. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Então está dizendo assim, cuidado. Em outras palavras, está dizendo, as diaconisas, tenham cuidado com as vossas línguas. Cuidado com a língua. E a língua, olha só, uma vez Paulo, está aqui na Bíblia, uma vez Paulo proibiu mulher de falar na igreja. Quem já leu isso aí? Paulo proibiu mulher de falar na igreja. Proibiu mulher de ensinar. Mas presta atenção. Aí há até um debate muito grande no meio teológico por conta disso. Por isso que tem gente que diz que mulher não pode pregar, não pode ter posição. Amém? Porque Paulo proibiu as mulheres de falar e de ensinar na igreja. Bom, eu tenho até um vídeo lá no YouTube, foi um vídeo da consagração da pastora. Eu faço uma defesa da mulher como pastora, uma defesa na mensagem, na pregação. Amém? E ali, irmãos, a mulher, se Deus não quisesse que mulher falasse na igreja, o Espírito Santo, por exemplo, não dava dom de profecia. Não dava dom da palavra para a mulher. E é fato, na experiência da igreja, que muitas mulheres recebem o dom da palavra, dom da profecia e dom da palavra mesmo. Sim ou não? Sim. No Antigo Testamento, se Deus não quisesse mulher falando, ele não levantava a profetisa no Antigo Testamento. Ele não levantava, se não quisesse mulher em posição de liderança, ele não tinha levantado Débora como juíza em Israel. Débora governou Israel, e julgou Israel e governou Israel. Está na Bíblia. Esther foi feita rainha lá no reino da Pérsia. Amém? Amém. Então, mas por que Paulo então proibiu? Bom, se você pegar a carta de Coríntios, tu vai ver que Paulo enfrentou um problemão lá em Coríntios. Coríntios estava uma igreja cheia de contenda, cheia de disse-me-disse, cheia de contenda, cheia de problema, divisão, facção, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. Olha, irmão, quem já viu eu dar uma explanação sobre essa questão aí, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí Paulo dizia, quem diga eu sou de Jesus Cristo. Eu já fiz uma pregação, um estudo que eu demonstrei que daqueles grupos todinho, o pior deles era o que dizia que era de Jesus Cristo. Era o pior. Aí por quê? Se você me perguntar por quê?
Porque o que dizia eu sou de Paulo, pelo menos se submetia a Paulo. O que dizia sou de Pedro, pelo menos seguia Pedro. O que dizia eu sou de Apolo, pelo menos recebia as palavras de Apolo. Mas o que dizia que era de Jesus Cristo, não obedecia a ninguém. Eita! Entenda. Entenda. Eu sou de Jesus, eu só falo o que Jesus manda. Aí você não obedece ao pastor. Aí você não obedece ao missionário. Você está entendendo a questão? Lembra aqui que eu demonstrei para você que o diácono é servo de 3 mesas? Aí lembra que eu botei que por último é a mesa do Senhor. Eu botei nessa ordem. Aí eu expliquei por que eu botei nessa ordem. Eu botei, ele é servo da mesa do pastor, ele é servo da mesa da igreja e ele é servo da mesa do Senhor. Aí eu disse, não está fora de ordem isso, não, pastor. Aí eu expliquei para você. Se ele não for servo da mesa do pastor nem da mesa da igreja, tampouco ele será servo do Senhor. Para ele ser servo do Senhor, ele tem que ser servo da igreja. Glória a Deus. Você está entendendo? Sim. Se você não serve a igreja, você não serve a Deus. Se você não serve a seu irmão, você não está servindo a Deus. Amém? É essa a questão. Quando o mundo diz assim, eu sou de Jesus Cristo, só obedeço a Jesus Cristo. Aí não obedece o pastor que Deus constituiu para você. Você está entendendo? Amém. A dirigente, aí pode ser a dirigente, o dirigente, glória. Glória a Deus. Então veja bem, vamos lá. As mulheres são elegíveis para esse ofício. Elas devem ter qualificações inerentes. Amém? As mesmas qualificações e algumas mais. A gente viu ali, não ser maldizente. O cuidado de Paulo com as mulheres, presta atenção, cuidado de Paulo com as mulheres é na língua. Amém? Isso tem razão de ser? Isso tem razão de ser? Presta atenção. Presta atenção. Então as mulheres precisam ter sabedoria, amém, para segurar a língua. Ainda mais que você está em posição de responsabilidade, obreira, cuidar da casa do Senhor. Já pensou que tudo que você for resolver, você incendeia mais a situação? Lembra que eu falei que o diácono ele tem que trabalhar como um corpo de bombeiro, muitas vezes? Como corpo de bombeiro? Apaziguar, pacificar, reconciliar. Amém? Então não convém que um diácono faça isso, ó. Tu viu, tu tá sabendo o que a irmã disse de tu. Isso não é papel, ó, isso não é papel de crente convertido, nem muito menos de diaconisa. Você está sendo, a pessoa que age assim está sendo um instrumento do diabo, irmão. Tá para tocar fogo. Para tocar fogo na seara. É para tocar fogo. Quem joga um contra o outro é o diabo, irmão. Lembra que Jesus disse assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. O que é o pacificador? Deixa disso, para com isso. Perdoa seu irmão, vai orar para o seu irmão. Vamos orar por ele. Mas você abafa ali, você joga água ali. Você está entendendo? Amém. Porque é a primeira coisa necessária para depois de cabeça fria, poeira baixada, você ter a mínima condição de verdadeiramente resolver uma situação. Mas tacando fogo. Amém? Jogando um contra o outro. Falando mal, ó, maldizente, falando mal. Fala mal do grupo, fala mal do irmão, fala mal do dirigente, fala mal do pastor, fala mal do ministério. Fala mal, fala mal, fala mal. Aí o texto aqui é bem claro. Aleluia. Não convém. Amém? Amém. Da mesma sorte as esposas sejam honestas e não sejam maldizentes. Sejam sóbrias e fiéis em tudo. Sóbria, lúcida, esclarecida. Amém, irmão? Amém.
sóbria. Sóbria aqui, ser sóbrio, ele é o contrário de ébrio. Ébrio é o antônimo de sóbrio. Então tem a ver, quem é o ébrio? Tem a ver com embriaguez. Amém? A pessoa quando ela está embriagada, ela perde a lucidez. E ela perde a noção exata das coisas. Amém? Então ela perde a sua condição de julgar. Sabia? Uma pessoa bêbada, ela perde a sua condição de julgar. Por quê? A pessoa não pode beber um copo de cerveja e dirigir. Que ela vai perder a sua... Porque quem dirige, olha só, ele tem que pensar rápido e tomar decisão rápida, sim ou não? Sim. Às vezes é uma fração de segundo, você tem que virar o volante. Ficou na dúvida de virar, a tragédia aconteceu. Então você tem que tomar decisão rápida. Então você precisa estar lúcido. E a pessoa embriagada, ébria, ela se demora a tomar decisão, tem dificuldade de decidir, tem lentidão, e quando decide, às vezes exagera. Então é para pisar no freio, pisa de uma vez. Não, é para ir parando o carro, você parou de vez. É para sair, aí você acelera de vez. Você está ébrio. Amém? Estou dizendo isso porque o sóbrio é o inverso. O sóbrio, ele é lúcido. Ele é lúcido, ele é esperto, esclarecido, atento. Amém? A pessoa sóbria. Então ele consegue enxergar melhor, entender melhor, ter uma visão melhor das coisas e tomar as decisões mais corretas, ou as melhores decisões. Amém? Amém. E como você tem que julgar, amém? Como você... Veja o que é que Eli ia fazendo. Lembra o que é que Eli ia fazendo com Ana? Julgou mal Ana. Será que Eli tinha bebido? Ele julgou mal Ana. Não foi? Sim. Ele chegou para Ana e disse assim: mulher, tu veio para casa de Deus bêbada? Porque pensou que ela estava bêbada pela maneira com que ela estava andando. E disse que ela só mexia os lábios. Ele olhou assim: que é isso aí? Você está bêbada? Aí disse: não, eu estou aflita, eu estou atribulada de espírito. Não pense, meu Senhor, mal acerca da tua serva. É que eu estou... Aí ele pegou, aí entendeu, aí disse: então receba a petição, né, que você veio fazer a Deus, que você receba da parte de Deus o que você veio pedir. Aí abençoou ela, mas quase que cria um problemão. Ana estava orando, Ana estava com o espírito contrito. Mas imagina se fosse uma outra pessoa, que, por exemplo, estivesse ali orando de qualquer jeito, de todo jeito, de toda maneira. Chegou assim, foi lá, tá, sem reverência, sem nada. E aí o sacerdote errasse: ei, tu tá bêbado? Ele: ei, tá me chamando de bêbado por quê? Já ia contender. Ia contender ou não ia? Podia contender ou não? Tu tá sem visão, sacerdote. Tá me julgando. Então tem crente que é contendeiro, viu, irmão? Tem crente contendeiro? O que é que você acha? Tem. Crente contendeiro. Aí você é diácono, diaconisa, você vai bater boca com o contendeiro? Entendeu? Você sabe. Irmão, receba aí. Não bata a boca com o crente contendeiro, porque você vai se passar por contendeiro também. E o obreiro não pode ser. Não pode. Não convém aos diáconos, às diaconisas, amém, está contendendo. Glória. Não podem ser maledicentes. É esse, a apostila. Não devem ser maledicentes. O que é isso? Maledicência. Hein, irmão? Presta atenção. A gente falou que o maldizente é quem fala
mal. Amém? E o maledicente? Maledicente vem de malícia, malicioso. Veja só, se o maldizente tem a ver com quem fala mal, o maledicente tem a ver com quem pensa mal. Você está entendendo? Tem gente, irmão, que só pensa mal. Amém? Se ele só pensa mal, ele acaba julgando mal. Está entendendo? Tem pessoas que têm esse problema. E aí, eu olho para Jesus. Irmão, olhe para Jesus. Jesus ensinou, ele disse, olhai para mim. Paulo disse, olhai para ele, né? Olhai para o alvo, né? Para o autor e consumo. Olha para Jesus. Jesus tinha tudo, irmão. Ó, Jesus tinha tudo para falar mal da gente. Ele nos fez, ele nos conhece, sim ou não? Sim. Ele sabe onde o pecado está na humanidade, sabe ou não sabe? Ele sabe os meus defeitos, os teus, sabe ou não sabe? Sabe. Mas ele não joga em rosto. Ele sabe, ele não passa na cara. Ele sabe qual é os meus defeitos, mas ele não passa na cara. Nem vai passar na cara. Ele não precisa se passar para isso. Quem faz isso é o diabo. O diabo quer envergonhar, quer lançar em rosto o diabo. Ó, Jesus, para me corrigir e para te corrigir, ele não precisa usar as armas do diabo, não. Ele sabe falar com você, só você entende. Eu já vi Jesus falando. Jesus, quando quer falar, ele fala, e você sabe que ele está falando com você. Quando ele quer se fazer entendido, você sabe. E quem está do teu lado não sabe. Agora, presta atenção, já Satanás, ele quer envergonhar mesmo. Você está entendendo? Ele quer humilhar mesmo, quer envergonhar mesmo. Satanás e o diabo. Então, presta atenção, a maledicência é malicioso, pensa mal, julga mal sempre. Sabe, irmão? E Jesus não. Jesus, ele sempre olhou, Jesus sempre olhou de uma forma especial para aquilo que cada um de nós temos de bom. Aleluia. Glória a Jesus. Alguém disse que não há ninguém completamente mal que não tenha alguma coisa boa nele. Amém? Alguém já disse assim. Jesus reuniu os 12 apóstolos. Os 12 eram perfeitos. Os 2 tinham defeito e defeito grave. Tinha um defeito grave. E Jesus escolheu. Amém? Amém. Um dia desse aí, sem citar nome, alguém me perguntou assim: qual é os meus defeitos? Qual é o defeito de fulano? Aí me impressionou quando eu parei. Não. Olha, seu problema só é esse. Aí quando eu falei, o problema do fulano só é esse. Aí ele disse assim, e por que então fulano está fazendo a obra? Aí eu peguei e disse assim, porque eu aprendi com Jesus que o que eu preciso de cada um é das qualidades de cada um, não é dos defeitos. Glória, glória. Eu conto com a qualidade de cada um. Porque se eu for contar com o defeito, não fica ninguém, nem eu. É, irmão? Se for contar com o defeito, ninguém fica. Alguém alguém que não tem defeito aí? Alguém? Né? Então, se para fazer a obra eu for olhar para o defeito de cada um, não fica ninguém para fazer a obra. Nem eu. Então Jesus, ele consegue fazer a gente frutificar com o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor, o que você tem de bom, o que você tem de melhor. Esse é o olhar de Cristo. Eu entendo que esse foi o olhar de Cristo para os 12. Porque se Jesus fosse olhar por defeito, não tinha chamado nenhum dos 12. Amém? Mas ele olhou
para o que ele podia fazer na vida de cada um. Aleluia. Para o que cada um podia se tornar na presença dele. Foi isso que ele olhou. Amém? A mesma coisa somos nós. Aí preste atenção, entenda. Aí eu estou lhe passando um olhar de Cristo. Uma visão diferente. Amém? Só que, se você entender que é assim que Jesus faz com você, amém? Aí, Jesus disse assim, ó, como eu te amei, ame também. Como eu fiz com você, faça também. A gente vai replicar. Isso é resplandecer Cristo. A gente vai replicar isso. Amém? Cristo em nossa vida. Tratando os outros como Cristo nos tratou. Ou como Cristo nos trata. Amém? Às vezes eu olho assim, menino, Jesus teve que me suportar um pouquinho, porque eu não vou suportar meu irmão. Jesus teve que me suportar. Jesus teve paciência comigo, irmão. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Jesus me tirou. E Jesus me amou muito. Viu? Jesus teve muita paciência comigo. Só que ao mesmo tempo, isso para mim, o Espírito Santo, ó, tenha paciência também. Está entendendo? Tenha paciência também. Ame também. Eu não fiz na sua vida, posso fazer na vida de qualquer um. Pode ou não pode? Então não ser maledicente, irmãos. Olha, é vigiar os maus pensamentos. Está jogando mal, pensando mal. Vigia. Amém? Claro, não é para você ser... Você não tem que ser criança. Pelo contrário, na obra você tem que ser adulto, tem que ser maduro. Entenda, tudo tem o seu contexto. Jesus me chamou para ser criança, dentro de um contexto. Amém? Então, na obra você tem que ser ser maduro. Veja que a Bíblia diz que não pode ser neófito. O que é neófito? É novo. Novo na fé. Porque o novo na fé, ele corre o risco de fazer meninice. Amém? Porque ele é um neófito. Ele pode cair no laço do diabo. Amém? Amém. Que é neófito. Então, na obra você tem que ser maduro. Oi. Se ele cair assim, uma pessoa que caiu assim do pecado, a gente observa, né? Observa do Senhor, a gente não tem que perdoar essa pessoa. Aí veja só. Foi a doutrina. A doutrina ontem. A doutrina a gente está falando sobre salvação. E eu falei exatamente isso aí, num sentido bem interessante. O perdão, quando não há arrependimento, ele não tem efeito na vida da pessoa. Você está entendendo? Então entenda, na obra, porque na obra, olha só, na obra, Jesus também ensina que a videira pode ser podada e deve ser podada. O ramo que não dá fruto, o Pai corta. Quando Jesus disse assim, o que tu ligardes na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Esse ensino ele aponta para a responsabilidade dos apóstolos na disciplina. Então alguém pode ser excluído da igreja, alguém pode ser disciplinado e até excluído da igreja, sim. Mas entenda, mas se houver arrependimento, a qualquer momento, a pessoa ela pode se reconciliar, sim ou não? Agora, enquanto não houver arrependimento, veja só, aí, essa que é a decisão. Isso aí é um nível difícil das coisas. Por quê? Eu posso amar o meu irmão, eu posso amar o meu irmão, mas o meu irmão ele está num pecado que ele não se arrepende daquele pecado. Eu amo ele, mas por amor dele, eu vou ter que discipliná-lo. Filho, eu amo o meu filho,
Mas tem hora que não é um abraço. Porque você ama, tem hora que não é um abraço que você deve dar nele. É uma palmada. É uma sandalhada. É castigo. Mas é por amor. Sim ou não? Sim. Então, a mãe que ama, quando bate na criança, bate chega dói nela, né? Mas tem que bater. Ou no sentido que corrigir. Sim ou não? Sim. Disciplinar. Com amor. Então, aí é o nível que eu quero chegar para você. Porque tem gente que é assim. Tem gente que eu amo, mas aí acaba se conduzindo ingenuamente com aquela pessoa e aquela pessoa vai lhe fazer mal de volta. Você está entendendo? Então, eu estou falando para um grupo aqui, né, de obreiros. Um grupo de obreiros. Eu costumo ensinar o seguinte, irmão. Um é o meu tratamento com o novo decidido. O novo decidido, qualquer coisa ele pode tropeçar, errar, cair, eu tenho que estar lá, levanta, vai, você vai aprender, vai. É o novo decidido. Outra coisa, por exemplo, é um crente antigo já velho, entenda, um crente velho, tem erro que se ele cometer, eu não vou tratar do mesmo jeito que eu vou tratar um novo decidido, não. Você está entendendo? Mas por quê? Porque tem níveis, tem situações, tem ocasiões, tem tempos, então tem tudo isso. Então nós precisamos estar, quem tem essa responsabilidade tem que estar orando, tem que estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Deus tem que estar falando com ele, porque senão o negócio desanda mesmo, você é. A responsabilidade é muito grande. Você está entendendo? A responsabilidade é muito grande. Então eu não sei se eu lhe respondi. Nem sempre é tempo de abraçar. Às vezes o tempo é de dar uma lição. Você está entendendo? Então, ainda que você ame, aí por isso que eu dei o exemplo do seu filho. Seu filho, nossos filhos, eu sou pai, né? Se eu tiver de corrigir, ainda que eu ame, eu terei de corrigir. Você está entendendo? Às vezes, olha só, às vezes a vontade é dar um abraço. Mas se naquele momento você der um abraço, você vai estragar ele. Tá pegando mais ou menos? Oi. Diga. Pode perguntar, fica à vontade. Se a pessoa continuar no erro, aí o que a pessoa faz? Por exemplo, a gente deu uma segunda chance e a pessoa continua no erro. Jesus ele ensina isso, se eu não estou enganado, é lá em Mateus 18. Se eu estou enganado, Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 18. Vamos ler. Deixa eu ver aqui a hora aqui rapidinho. Vamos terminar com isso aqui, tá bom? Porque já vai dar 9 horas. Vamos lá, abre aí Mateus, Evangelho. Deixa eu ver se é 18 mesmo. Deixa eu ver. Se não for, porque é tanta coisa aqui. É Mateus 18, verso 15, olha aí. Mateus 18, verso 15. Esse ensinamento, na verdade, ele é para toda a igreja. Todo crente precisa aprender isso aqui. Olha só. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o a igreja. Veja que vai subindo o nível da situação. E se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Então, a pergunta que você fez, o que fazer? Aí veja que tem por nível. E aí eu vou aproveitar e vou juntar com a questão do maldizente. Veja só. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que Jesus diz? Vai tu até ele e tenta se acertar, se reconciliar com ele, tu e ele só.
Sabe qual é o problema que acontece muito nas igrejas? O meu irmão pecou contra mim, aí eu saio, rapaz, fulano não é crente não, vice. Não sabe o que é que fulano fez comigo. Quem foi? Foi fulano. Fulano, não acredito não. Foi, tu sabe o que é que fulano fez com você? Sai queimando fulano para todo mundo. Falou com todo mundo, menos com fulano. E Jesus manda falar primeiro com fulano. Mas falou com a igreja toda e não falou com fulano. Você vai... Aí esse é o problema. Aí vem fulano, entra na igreja. Aí já está todo mundo queimando ele. Aí, já está sendo fulminado. Ele, né? Já mataram ele. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. E se a gente quer ter uma conversa com essa pessoa e ela não vai em encontro da pessoa? Fica fugindo. Aí você vai orar por ele. Vai orar por ele. Olha só. Segundo, se teu irmão fugiu, não quiser te ouvir, foi o texto. Se ele não quiser te ouvir, chame mais uma ou duas outras pessoas e insista lá, com mais duas ou outras. Se ele também não quiser te ouvir, aí entenda, esse dízimo à igreja, aí não é para sair contando para todo mundo, não. Esse dízimo à igreja aqui, a igreja tem um representante aqui, tem ou não tem? Jesus constituiu uma liderança, uma autoridade, sim ou não? Sim. Na igreja. A igreja tem pastores, tem apóstolos, tem evangelistas, não é? Então dizer a igreja é dizer a liderança responsável. Amém? Aí se ele não ouvir a igreja, ou seja, a liderança responsável, a representação da igreja, tá bom? Aí Jesus diz, a última forma, considera-o como gentil ou publicano, ou seja, trate ele como se não nem crente fosse. Isso aqui é o que Jesus ensinou. Amém? Amém. Aí, claro, você não vai lá e afrontar, você não vai lá contender, você lá não vai jogar na cara, mas é você, ó, entregue na mão de Deus, ó Deus, isso aí é só contigo. Amém? E olha só, e siga a tua vida. A consciência limpa é de que a sua parte você fez. Essa que é a consciência limpa. Amém? Porque se você perdoa, quer reconciliar, e o outro não quer, problema do outro, não é mais problema seu. Então a sua consciência, você fica tranquila diante de Deus. Olha Deus, você sabe que eu tentei, né? Eu tentei, mas não deu, não teve jeito, o Senhor viu. Só o Senhor agora aí. Então a sua mão e segue, olha, e segue com a sua consciência limpa. Não deixe de orar. Amém? Não deixe de orar, porque, irmãos, ó, por pior que seja o estado do homem, irmãos, o inferno deve ser muito ruim, viu? Então não deixe de orar por ninguém, porque para Deus tudo é possível. Sim ou não? Quem crê? Para Deus tudo é possível. Então Deus pode mudar qualquer um. Amém? Vamos ficar por aqui, vamos orar, vamos agradecer. A gente continua segunda-feira, viu? Normalmente, segunda-feira, semana que vem. Você minha prova para o Senhor. Amém. Não questionado, né? Quem me entregou, irmãos, eu não respondi ainda. Segunda-feira eu trago, viu? Respondi para quem me entregou. Depois. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória. Amém. Eu disse isso tudo, porque foi a segunda, né? Porque tem gente que está entregando até a primeira. Amém. Vamos orar. Quem ora? Pessoal de Rosa. Olha aí, Rosa, alguém vai orar? Amém. E assim oremos, Pai Santo, Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, meu Pai. Esse ensinamento, meu Deus, Senhor, para a glória de teu nome, Senhor. Tu podes colocar as coisas que a gente não pode, mas tu não pode. Nós estamos te agradecendo.
agradecido por esse trabalho maravilhoso, meu Pai. É isso, Senhor, que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, a igreja de Amém. Amém. Na graça e na paz, todo o terror, a paz do Senhor. Deixa eu concluir aqui o vídeo. Pagar.